Então vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, o dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou das suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao lado oriental, e pôs ali um homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, de boa comida, a árvore da vida do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, você vê que Moisés aqui ele começa, nesse capítulo 2, deixando claro que Deus terminou a sua criação de uma forma linda, maravilhosa, uma criação perfeita, sem mácula alguma. Porém, Moisés agora ele resolve voltar à história para detalhar a criação do homem. Então, por que ele faz isso? Provavelmente por causa do capítulo 3, onde ele vai narrar a queda, e para isso os seus ouvintes precisavam entender bem o que aconteceu no momento em que Deus criou o homem. Essa parte eu acho fenomenal, pelo fato de você estar compreendendo, de ter a certa compreensão da magnitude do mal que o homem fez, né? Então aqui vai detalhar muito, né? Então, recapitulando, Moisés ele está escrevendo aqui com o povo prestes a entrar na Terra Prometida. Então eles precisavam entender bem o tamanho da ingratidão que eles tiveram com o Altíssimo quando pecaram contra Deus, né? Você vai entender bem isso aqui. Então, primeiro que ele vai dizer como é que estava a terra quando Deus criou o homem, que a terra, a vegetação, tinha vegetação, mas ela ainda não estava apropriada para a alimentação do homem, né? Por quê? Porque ainda não tinha chovido, e também o homem tinha que lavrar a terra, ou seja, ele tinha que trabalhar nessa terra. E aqui mostra uma das coisas importantes, que é o trabalho. O trabalho dignifica o homem, e aqui deixa claro que e é interessante porque a gente vai ler mais lá na frente, que Deus castiga o homem, né? E o castigo é que a maneira que ele ia trabalhar na terra agora ia produzir espinhos, ia produzir fadiga. Aí você vê aqui que o ponto inicial aqui, quando ele coloca o trabalho aqui, é uma honra para o homem. O trabalho aqui, ele é o alvo da existência do homem, é o trabalho. Então o trabalho ele não é uma maldição, ele é uma bênção. Ele se tornou pior e mais difícil por causa do pecado, do mal que o homem vai trazer aqui nesse ambiente perfeito que Deus fez. Então a narração aqui é que Deus faz o homem do pó da terra, do mesmo pó da terra que Deus fez os animais. Ele faz um ser único e que é feito do material mais simples, que é o pó que cobria a terra, né? Então não é a terra propriamente dita, é um pó, e desse pó, provavelmente ele era úmido, né? Porque aqui no versículo 6 fala que um vapor, porém, subia na terra e regava toda a face da terra. Então há uma terra úmida aqui, né? Então Adão foi feito do material mais simples, e aqui nós estamos falando de um momento em que havia ouro, havia todo tipo de pedra preciosa, e o homem poderia ter sido feito disso. Porém, Deus usa o material mais simples. Por quê? Porque isso remete que a gente realmente não é nada, né? Porque não há nada mais arrogante nesse planeta do que o homem. Não deveríamos ser assim. E Deus sopra, né? Quer dizer, Deus dá o fôlego de vida. E aqui quando você vê, quando Deus faz os animais, ele haja, né? Uma simples palavra e de repente as coisas aconteciam. Porém aqui no caso do homem você vê uma interação maior, né? Deus forma. Então quando
essa palavra formar aqui, ela vai remeter a o orive, né, que vai trabalhar não é orive, né? Orive é o que trabalha com ouro, né? É aquele que trabalha com barro, né? O escultor, né? Então a pessoa que usa as mãos para poder, né, fazer, poder dar forma, né? É aqui, claro que a Bíblia está usando uma palavra antropomórfica, né? O antropomorfismo, o que é isso? É quando eu dou atributos a Deus humanos para poder ficar melhor a compreensão. Por exemplo, quando, por exemplo, eu vou falar de um cachorro, por exemplo, né? E eu falo que as mãos do cachorro estão feridas. Ora, o cachorro tem pata, não tem mão, né? Mas eu vou usar a palavra mão para ficar melhor para a pessoa entender que eu estou me referindo àquelas as duas primeiras patas que está perto, né, da cabeça. Então, é uma forma de compreensão. A mesma coisa que é o que está sendo feito aqui. Ele está atribuindo a Deus formas humanas para a gente compreender. Como eu falo, está formando, dá a entender que Deus está usando as mãos. Deus não tem mão. Quando eu falo que o olho de Deus está sobre toda a terra, né? Deus não tem olhos. É uma palavra nossa, não sai a palavra. Você está entendendo? Então é uma forma de linguagem que é para ficar mais fácil a compreensão. Então eu estou atribuindo a Deus mãos, pés, olhos, para que seja melhor compreendido. Não que Deus tenha isso. Deus não tem, Deus é espírito. Assim como foi revelado lá no livro de Gênesis, capítulo 1, o espírito estava sobre toda a terra. Então, não há aqui formas, mas o que Moisés está tentando fazer com que a gente entenda que quando foi feito o homem, foi feito de uma forma mais especial. Como? Eu não tenho a menor ideia. Está lá o espírito, não sei como isso acontece, mas ele está usando uma palavra aqui para a gente se aproximar do que poderia ter acontecido. Que então fala que Deus ele sopra, né? Deus chega perto, Deus faz primeiro barro, e aí depois sopra nas narinas. Estava lá feito o corpo, mas o corpo não tinha espírito. Todos os animais eles têm corpo e têm alma, né? A alma é a sede da inteligência, das emoções, animais têm isso. Mas espírito só tem um homem, só o homem tem consciência de quem ele é. Então o espírito é o diferencial, quer dizer, então Deus fez algo, porque como eu falei, Deus é o Deus de distinção, né? Deus não faz, os animais não têm a mesma complexidade que tem o homem. Deus faz distinção. As pessoas aqui querem misturar tudo, né? Misturar o bem e o mal, misturar tudo. As pessoas têm esse ponto de misturar, mas Deus faz distinção, faz o sol, a lua, Deus faz como aqui, né? Os animais, Deus tem um animal diferenciado que é o homem. Então, Deus faz distinção. Mas aqui mostra também uma relação especial de Deus com o homem, com a sua criação. E, de fato, Deus ele está preparando todo o ambiente, ele dá vida ao homem e vai se relacionar com o homem. Algo realmente bem diferenciado. É interessante também que esse jardim ele foi plantado no Éden. Nós não temos a menor ideia do que foi o Éden, né? Mas, de fato, esse jardim, ele traz algumas riquezas de detalhes. Então, por exemplo, ele fala de três tipos de árvores que foi plantado nesse jardim. Primeiro, fala de uma forma genérica, né? Quer ver aqui? E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden no lado oriental e pôs ali o homem que tinha formado. Que é também interessante, né? O homem, Deus formou o homem lá no campo, com o pó da terra, e Deus pega esse homem e coloca no jardim. Por que Deus faz isso? Porque o homem não pode dizer então que ele é cidadão do céu e ele tem direito de ficar lá. Ele não pode dizer isso, porque na verdade ele não foi feito lá. Ele foi feito em outro ambiente e foi colocado lá. E plantou o Senhor Deus, e o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista. Então, o primeiro tipo é uma árvore que é agradável à vista e serve de alimentação. E aqui a forma genérica fala com certeza, devia ser milhões de tipos de árvores que servia de alimento.
E aí ele vai falar de mais 2 tipos de árvore. Ah, provavelmente foram colocadas essas 2 árvores lá no meio do jardim, que é a árvore da vida. A gente não tem a menor ideia do que seja isso, mas uma árvore que dava vida, né? Dava dias de vida, né? A gente não entende como é que funciona isso, mas estava lá. E era dada ao homem, o homem podia comer tranquilamente à vontade. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, tá? E aqui de novo, né? O Deus que faz distinção, né? É uma árvore que Deus iria utilizar de uma forma didática para ensinar o homem o mal. Eu não acredito que de fato a árvore tinha algum poder nela, né? Que você ia comer o fruto lá e ia acontecer alguma coisa. Não, mas é uma árvore que estava lá, ela tinha que ser, ela não podia ser comida porque Deus deu essa ordem, porque isso poderia trazer o mal ao homem. Então, tá lá essa árvore lá, né? Pessoas fazem algumas falam que essa árvore é uma maçã, tal, quer dizer, existem muitas falas a respeito, mas na verdade não há aqui uma descrição completa, né? Que não se trata disso, não mostra isso, mas vai servir, vai demonstrar a desobediência do homem. A partir de então, aqui, ele vai descrever uma coisa muito interessante, que ele vai falar de muitos detalhes aqui desse jardim. Vou ler aqui só alguns versículos. Ele diz assim: e saiu um rio do Éden para regar o jardim, dali dividir, se tornava de 4 braços, o nome do primeiro é Pison, e este que rodeava toda a terra. Então ele começa a falar aqui das pedras preciosas que havia, né? Ouro, tal, quer dizer, bidélio, pedra sardônica. Então ele vai narrar aqui muitas pedras preciosas. Ele vai narrar aqui muitos rios, um lugar aqui que tem uma abundância de água muito grande. E a pergunta é por que tantos esses detalhes aqui, né? Qual o motivo? Provavelmente para mostrar a generosidade de Deus. Como Deus é bom. Deus colocou ele num jardim regado, um jardim maravilhoso, lindo, um ambiente perfeito, visivelmente, um ambiente onde tinha toda espécie de árvore que ele podia comer. Então, uma coisa assim maravilhosa. Claro que não sabemos a localidade correta, até porque depois de um certo tempo houve o dilúvio, e o dilúvio ele mudou as estruturas de tudo. Então fica difícil você saber onde é, como foi, né? Então não tem como a gente entender a localização. Porém, aqui se trata de um ambiente assim maravilhoso, rico, bonito, e aqui essa descrição é justamente para isso, para mostrar quanto Deus é generoso, bondoso, amoroso. Em tudo vai mostrar, tudo isso aqui vai mostrar a ingratidão do homem, né? Deus disse que ele não podia comer uma árvore só, apenas uma, nesse mundo de beleza, de plenitude, tantas árvores. Aqui, como eu falei já para você no vídeo passado, a árvore aqui, ela deveria produzir frutos assim maravilhosos, coisa que hoje o que a gente tem, na verdade, é um resquício do que um dia foi. Então, e temos árvores maravilhosas, tem frutos que são maravilhosos, né? A gente come aí, que é coisa maravilhosa. Eu, por exemplo, eu adoro uma goiaba, né? Uma goiaba, apaixonado. Manga, abacate, quer dizer, nós temos uma variedade de alimento que é muito rico, muito gostoso e maravilhoso. Porém, é só um resquício do que um dia foi. Essas árvores que nós estamos falando aqui são árvores aqui que tinham provavelmente gosto, tinha uma riqueza de alimentação que é melhor do que, sei lá, um estrogonofe, pizza. Imagine aí a comida que você mais adora. Então, essas árvores deviam ter um tipo de alimento que devia ter um sabor bem melhor, mais gostoso, mais prazeroso. Mas aqui você vê a ingratidão do homem. Deus só disse que ele não podia comer uma, só uma. Então,
no versículo 15, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Como eu já falei, né, ele não foi feito no jardim do Éden. Ele foi feito no campo e foi colocado lá. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Pode comer à vontade. Coma à vontade, coma à vontade. Eu pulei, né? No versículo 15, tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Deus ele pega o homem que estava lá no campo, que ele fez, e coloca aqui para o lavrar e o guardar. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Ele está dando um propósito. Imagina, né? O homem está lá acordando, né? Ele tinha acabado de ser criado, está acordando, Deus fala: tá vendo aqui esse jardim lindo aqui que eu coloquei? Você pode comer livremente, come de tudo que você quiser. Agora você vai lavrar, ou seja, você vai trabalhar. O trabalho ele faz parte da existência do homem. É no trabalho que o homem se realiza, é lá que ele amadurece, é no trabalho que ele tem o propósito da sua vida. O trabalho aqui é uma bênção. Você vê que lá mais lá para frente você vai ver que Deus vai dar um castigo para o homem, né? O trabalho vai ser mais duro, mais difícil, mas você vê que o trabalho ele sempre foi uma bênção para o homem. É uma bênção para o homem, é o propósito do homem. O que vai acontecer lá na frente, na verdade, é por causa do mal que o homem traz, vai haver uma dificuldade. Mas o trabalho não é maldição, é uma bênção. Ele dá aqui como um propósito para o homem. E também Deus dá uma ordem, né? A ordem aqui ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando ele fala que o homem não pode comer, ele não dá uma razão, né? Ele não fala o motivo. Por que ele não pode? Ele não fala. Porque aqui é Deus que está dizendo. Simples assim. Deus falou que não é. E aqui é um ponto interessante, porque é Deus que diz o que é bom e é Deus que diz o que é mal. Esse é o ponto aqui do livro de Gênesis, importantíssimo, que Moisés está falando para o povo antes de entrar na terra prometida. É que é Deus que diz o que é bom e é Deus o que diz o que é mal. Ponto final. Não é o homem. Não é eu que vou dizer assim: nossa, mas aquilo que me dá prazer só pode ser o bem. Só pode ser bom. Está me dando prazer? Isso é bom para mim. Não é eu que determino o que é bom e o que é mal. Quem determina o que é bom e o que é mal é Deus. E Adão aqui deveria obedecer. Simples assim. Ele devia obedecer. Certo e errado vem da concepção de Deus. Ou seja, não vem da gente. E há uma consequência se ele não levasse isso a sério. Qual é a consequência? Certamente morrerás. Mas a gente sabe que quando Adão ele peca, ele não morre, né? Ele foi lá, comeu do fruto, mas não morreu. É porque se trata aqui da morte espiritual. A morte espiritual. O homem ele morre, vai morrer espiritualmente. A palavra morte quer dizer separação. O que ele está querendo dizer? Se um dia você comer dessa árvore, do bem e do mal, você vai se separar de mim. Você vai deixar, você está vendo aqui o quanto eu fui generoso, bondoso, misericordioso, te dando coisas maravilhosas, magníficas, vivendo num ambiente perfeito, lindo e maravilhoso. Mas se você peca contra mim, você vai perder essa comunhão com o Eterno, né? E também depois ele ia experimentar também a morte, a separação do corpo com o espírito. Você vê que Deus deu o espírito para o homem, para ele ser autoconsciente. Então fala assim, essa morte ela vai ter essa consequência. O seu corpo vai se separar. Aquilo que é meu e o seu corpo vai voltar para o pó, da onde você veio. Então, a consequência aqui é terrível. Então, tudo que Deus fez aqui é muito bom. Deus só fez coisa maravilhosa, só fez coisa espetacular, só coisa boa. E não havia o mal aqui.
o mal é que vai estragar tudo. E quem vai trazer esse mal é a escolha do homem. Você vê que toda a criação foi criada perfeita. O único ser que foi criado com a habilidade de escolha, de escolher entre o bem e o mal, é o homem. Então, o homem é o único. Os animais não tiveram esse privilégio, né? Então o homem era o único que poderia trazer, que poderia corromper aquilo, mas Deus estava tendo uma amizade, Deus estava tendo um relacionamento que deveria ser suficiente para o homem, para ele não fazer tal coisa. Mas logo vamos saber lá na frente que de fato o homem cai. O que Moisés queria ensinar aqui? Está prestes a entrar lá, o que ele queria ensinar aqui? Então, uma das coisas que, claro que eu já falei que Moisés queria ensinar aqui, é da ingratidão. A ingratidão é algo muito terrível. A gente experimenta isso, né, na convivência uns com os outros, né? A ingratidão é algo que fere profundamente. O não reconhecimento da bondade e da misericórdia do outro. E aqui está claro o quanto Deus é misericordioso e bondoso. Outra coisa que Moisés queria ensinar é que o homem, ele toma decisões. Então o homem não é guiado pelos deuses, porque isso é que eles aprenderam lá no Egito. Que os deuses é que determinam. Se os deuses estão irados, o homem vai pagar caro. Se os deuses estão alegres, o homem vai viver alegre. Então o destino do homem era guiado pelo bom humor, o mau humor dos deuses. É isso que eles foram ensinados lá no Egito. Porém, o que Moisés deixa claro aqui é que o homem toma decisões. O homem que trouxe o mal, né? O homem que as coisas aconteceram pelas decisões do homem. Então, não é Deus que decide o futuro do homem, é o homem que decide o seu próprio futuro, quando ele faz as suas más escolhas ou quando ele faz as suas boas escolhas. Então, Moisés deixando claro aqui que não é sorte, não é azar que determina, porque esse era o pensamento fatalista do Egito, que tudo é a sorte, o azar, os astros que iriam determinar. Quer dizer, o homem não tem a sua vida nas suas mãos. E aqui Moisés ensina que o que acontece com o homem acontece pelas suas escolhas. Talvez você olhe assim para a sua realidade e você acha que sua realidade não está boa. Bem, daqui 4 anos você vai viver exatamente o que você vai escolher agora. O que você está escolhendo agora, Osmar? O que você está escolhendo agora, meu amado ouvinte? A sua escolha agora é que vai determinar daqui a 4 anos o que você vai viver. Como é que você vai viver, como é que você vai estar, depende do que você escolhe agora. Então não é sorte, não é azar, não é os deuses, é suas escolhas. Faça boas escolhas. Então, e por fim, o bem é aquilo que Deus diz que é bem. Então, o mal é aquilo que Deus diz que é mal. A parte mais importante aqui é que o homem, ele faz suas próprias escolhas, né? Nós vivemos um mundo muito relativista, né? O que é o relativismo? É quando aquilo que é bom para mim, às vezes não é bom para você, né? Então, vivemos num mundo onde às vezes o que é mal para você é bom para mim, né? E aí, eu podia citar aqui vários exemplos, como essa é a visão de mundo de agora e era a visão de mundo lá do Egito. Lá. Então, bem e mal depende das suas escolhas, de quem é você. Às vezes você quer beber, para mim é ruim, mas para você é bom. Então, o bom e o mal depende da pessoa, né? Então, e aquilo que Moisés deixa claro é que bem e mal é o que Deus diz que é bem e mal, né? Aquilo que me dá prazer não significa que é bom para mim. É Deus guiando. Você vê que... E por que eu deveria confiar nesse Deus? Tudo que ele fez foi muito bom. Tudo, até aqui tudo. Não havia nenhum mal, nenhum defeito, nada. Não havia nada, tudo perfeito. Quando é que as coisas vão desandar aqui? É quando o homem toma suas próprias decisões e fala, não, o que é bom para mim é comer dessa árvore, né? Lá na frente nós vamos compreender e entender melhor. Então, o bem e o mal é o que Deus diz que é. Todas as pessoas que começam a andar por si só, a andar pelos seus próprios caminhos, achando que
o que elas fazem é bom, elas acabam pagando um preço bem difícil e complicado. Vamos fazer uma breve oração, né? Falei 25 minutos aqui, então vamos fazer uma breve oração. Meu Pai, eu quero agradecer porque o Senhor é bom demais. E aqui o Senhor mostra a sua bondade. E o ponto das Escrituras é esse. É Deus mostrando o quanto Ele é bom, quanto Ele é magnífico, quanto Ele é misericordioso. Toda vez que eu me afasto de Deus, eu vejo um Deus mau. Eu começo a questionar. Toda vez que eu me aproximo de Deus, eu vejo e reconheço um Deus bom, um Deus bondoso. E aqui na criação, o Senhor se mostrou extremamente bom, extremamente amoroso. O Senhor preparou todo o ambiente para o homem, todo tipo de árvore, dos melhores sabores que a gente nunca experimentou, está ali, coisa maravilhosa. O Senhor só faz coisa boa. Mas o homem acha que o bem é aquilo que ele acha que é bem. E aí tudo começa a desandar. E é assim também com a gente hoje. Deus começa a dizer o que tem que ser feito, falando, e a gente começa a questionar, não compreende, não entende, e a gente quer andar com os nossos próprios pés, nossos próprios caminhos. Aquilo que me dá prazer é bom demais, e isso é a minha verdade. É nisso que eu vou me dedicar, é aquilo que eu acho bom para mim. E esquecendo, meu Deus, que toda vez que eu ando por esse caminho, eu vou ter um encontro com o mal. Porque o Senhor, Pai, é que diz o que é bom, o que é mal. Eu deveria guardar isso no meu coração. Meu Deus, eu quero também te pedir, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar a tomar as nossas decisões. Porque as nossas decisões são tão contaminadas pela nossa concupiscência, pelo nosso pecado. A gente nunca sabe bem o que decidir, porque a gente erra muito, né? E essa é uma das provas que, quando a gente caminha diante das nossas próprias decisões, a gente se perde. Mas quando a gente confia no Senhor, confia nas suas decisões, tudo pode mudar. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ensine a tomar melhores decisões, a buscar a tua palavra, a buscar a compreensão daquilo que o Senhor quer, que já está revelado nas Escrituras, porque lá o Senhor está dizendo o que é bem, o que é mal, qual que é a sua vontade. E um Deus que só faz coisa boa, só pode ter, se eu faço a sua vontade, só posso terminar bem. Também eu quero te pedir por essas pessoas que estão orando aí, pelas seus familiares, pessoas que estão enfermas, doentes, pessoas passando por dificuldades terríveis, que o Senhor venha ter misericórdia, porque o Senhor é bom demais. Se o Senhor agir, se o Senhor colocar as suas mãos, só pode terminar tudo bem, porque o Senhor é rico em bondade e misericórdia. Abençoa a cada um que está aqui presente, ouvindo essa palavra, que o Senhor venha agir de uma forma especial e o Senhor venha atender a oração dessa pessoa que está aflita, dessa pessoa que está angustiada, ó Deus. Meu Pai, são as minhas decisões que determinam a minha vida. Eu quero tomar boas decisões. Eu peço que o Senhor, meu Deus, venha dar essa consciência a todos que estão ouvindo, que daqui 4 anos, o que vai acontecer depende da decisão que vai tomar agora. Ajude essa pessoa a tomar boas decisões. Me ajude a tomar boas decisões. Nos dê graça. É o que eu te peço. Amém.